Sintam-se todos cumprimentados. Hoje estarei aqui resolvendo alguns exercícios pertencentes a este exame aqui, exame de admissão da UP do ano de 2022. Então fiquem comigo até o final deste vídeo. Antes de começarmos mesmo, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam, deixem os vossos likes para promover o vídeo e ativem as notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. Mas antes disso mesmo, devem subscrever-se ao canal, isso vai me ajudar também na promoção do canal. Então, para começarmos mesmo hoje, vamos estar aqui a resolver o exercício número 25, não é? Então já tenho aqui o exercício 25 que diz: dados dois pontos A e B do plano, o conjunto de pontos P do plano tais que o produto escalar entre os vetores PA e PB vai ser nulo, não é? Então querem um conjunto de pontos que vai obedecer a esta condição aqui. E para tal nós vamos primeiro esboçar aqui o sistema cartesiano ortogonal. E teremos aqui o eixo y e depois aqui o x. Aqui temos o x e depois vamos colocar aqui um ponto A, esse ponto A, e vai ter as coordenadas xa e depois ya. E teremos um outro ponto aqui, vai ser o ponto B, e teremos aqui coordenadas do tipo xb e depois yb. Então teremos aqui yb. E eles nos falam de um conjunto de pontos P que possam obedecer esta condição aqui. Então, para analisarmos isso, vamos supor que tenhamos aqui um certo ponto aqui que vai ser o P. E como se trata de um conjunto de pontos, isso quer dizer que não é um ponto definido. Vamos expressar isso em x, não é? Vai ser a coordenada aqui nas abscissas, e em y. Então estou a colocar isso como variável porque não se trata de um ponto definido, mas sim um conjunto de pontos. Enquanto que o ponto A e B são pontos dados, são pontos conhecidos. E depois aqui outra coisa que vamos fazer é esboçar o vetor PA, que vai iniciar em A e vai terminar, aliás, iniciar em P e termina em A, e depois o PB, que inicia em P e termina em B. Então temos que expressar aqui os dois vetores, começando por PA, não é? Isso vai ser igual a componente em x, vai ser a diferença entre a abscissa do ponto final e a abscissa do ponto inicial. Então teremos aqui xa menos x e I, que é o vetor unitário correspondente a x, depois mais aqui ya menos y, ya menos y, j. Então PB, o procedimento é o mesmo. Isso vai ser igual a xb menos x e mais yb menos y e j. Então, quanto ao produto escalar entre dois vetores, nós sabemos que o produto escalar entre dois vetores vai ser a somatória do produto entre os elementos que constituem, na verdade, a componente do mesmo eixo cartesiano. Com isso quero dizer, se por exemplo tenho aqui U, que é igual a UX e mais UYJ, e depois tenho aqui V, que é igual a VX e mais VYJ, o produto escalar entre eles, U e V, vai ser igual a UX vezes VX mais UY vezes
VY. Então, para o nosso caso aqui também não vai fugir a regra, vamos expressar o nosso produto escalar dessa maneira e teremos aqui o produto escalar entre PA e PB vai ser igual a XA menos X, que é a componente de PA no eixo X, então vezes a componente agora de PB no eixo X, então XB menos X, não é? E isso tudo mais a componente Y de PA, que é YA menos Y, e depois a componente Y no PB, então teremos aqui YB menos Y. Isso tudo tem que ser igual a zero, segundo a condição que nos dão aqui, zero. E continuando aqui, se formos a ver, temos os valores conhecidos a iniciarem e depois as variáveis a terminarem, aqui também a iniciarem e a terminarem, mas a melhor forma de colocar isso para analisar melhor é que as variáveis iniciem e os pontos conhecidos terminem, né? Então vamos arranjar maneiras de fazer isso, e aqui nós sabemos que este aqui vai ser igual a menos x menos xa, não é? Isto aqui é o mesmo que isto, vezes aqui, este aqui é menos x menos xb, assim, fecho aqui, fecho, pois mais isto aqui vai ser, aqui abro, menos y menos ya, depois vezes, aqui tenho que abrir outro parente, não é? Menos, esse vai ter que ser curvo, então esse reto, depois esse curvo, é um conjunto de parênteses aqui, então menos, esse aqui vai ser y menos yb, fechamos aqui e fechamos aqui, isso tudo vai ser igual a zero. Então, continuando, podemos notar que temos menos com menos vai dar mais, então vamos ficar apenas com x menos xa, e depois x menos xb, e mais, aqui temos menos com menos vai dar mais, e ficamos apenas com y menos ya vezes y menos yb, isso tudo vai ser igual a zero. Então, quanto ao desenvolvimento disso, se continuarmos aqui, vamos perceber que isto vai ser igual ao primeiro ao quadrado, né? E depois mais a somatória desses dois, não é? Então ficaria aqui menos xa mais xb, depois mais o produto entre eles, como são negativos, né? Então vai ser aqui um produto positivo, então teremos aqui xa e depois xb, então mais y também a mesma história, y ao quadrado menos ya mais yb vezes, aqui me esqueci de pôr x, tem que ter x aqui, não é? Então aqui y também, e depois mais ya e yb, isso tudo vai ser igual a zero. Então aqui o desenvolvimento disto vai ser isto e o desenvolvimento disto vai ser isto daqui. Bom, continuando aqui, temos que lembrar que o xa, xb são constantes, y a e yb são constantes, e estamos à procura aqui de uma expressão que possa nos dizer se é circunferência ou segmento de reta ou círculo, não é? Mas círculo por acaso é uma figura plana, não é? Então uma expressão mais adequada aqui para representar o círculo seria uma inequação, não é? Seria uma inequação, mas isto não é inequação, e logo esse aqui vamos esquecer e vamos continuar aqui.
E temos aqui x ao quadrado e y ao quadrado. Isso dá-nos alguma esperança de que talvez seja uma circunferência. A fórmula para a circunferência, a fórmula geral de circunferência é x menos x inicial ao quadrado mais y menos y inicial ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então aqui, se formos a perceber, esta expressão aqui, quando desenvolvida, vai ser tal que x ao quadrado menos 2x inicial e mais x ao quadrado, não é? Inicial nesse caso ao quadrado, e a outra aqui seria y ao quadrado menos 2y inicial mais y inicial ao quadrado, e aqui igual ao raio ao quadrado. Então, para essa nossa expressão aqui, se quisermos verificar se trata-se de uma circunferência ou não, porque reta também, segmento de reta já está fora de questão, porque temos aqui x ao quadrado e y ao quadrado, não é? Se fosse um caso em que fosse possível simplificar aqui, mas não vejo como simplificar isso, não é? Porque quando se trata de uma reta, é quando temos o y e o x com expoentes 1, não é? E não tenhamos aqui nenhuma outra variável com expoente acima ou talvez abaixo de 1. Então aqui podemos arranjar uma maneira de termos aqui essas configurações ou essas organizações aqui, e depois vamos verificar se os valores constantes que vão passar para o outro lado vão ser positivos ou não, porque se forem negativos, nós não temos nenhum raio ao quadrado negativo, então não irá se tratar de uma circunferência, talvez outra coisa. Então, para tal, nós vamos aqui dizer que isso é x ao quadrado menos, precisamos de ter 2, não é? O x já temos, não é? E temos essa expressão aqui, mas não temos 2. Então vamos aqui colocar 2 vezes, e para continuarmos com a mesma expressão, vamos ter que colocar aqui xa mais xb sobre 2, não é? Então voltamos a ter isso. Então vezes x. Então daqui podemos identificar, aqui temos 2 e temos x, então isto aqui vai ser o nosso x inicial. Então temos que fazer aqui mais xa mais xb sobre 2, é que é o nosso x inicial, então tem que estar ao quadrado. Então, como estamos a adicionar, temos que tirar também para voltarmos a ter a situação inicial. Então aqui menos xa mais xb sobre 2, isso ao quadrado, e depois temos este aqui ainda, nós adicionamos e subtraímos aqui entre eles, né? Depois temos este aqui ainda, mais xa e xb, e continuando mais, temos aqui o y ao quadrado, vamos repetir aqui a mesma história, menos 2 vezes ya mais yb sobre 2, e depois aqui y e mais ya mais yb sobre 2 aqui ao quadrado, e depois menos, acrescentei, tenho que tirar, então ya mais yb sobre 2, isso ao quadrado, e depois ficamos com este e mais ya yb, não é? Se formos a ver aqui, isto temos isto aqui é isto, e depois temos isto que é isto, e depois isto aqui vai dar 0, nós acrescentamos, voltamos a tirar, então tiramos no final isto, aqui também mesma história, y aqui está, e isto aqui é o mesmo que isto, depois aqui acrescentamos, tiramos a 0, depois temos essa expressão. Isso tudo vai dar 0, né? É igual a 0. Então já conseguimos aqui formar essa entidade aqui,
então podemos colocar já desta maneira, não é? Nesse caso notável aqui. Então tiramos aqui, vamos continuar aqui em cima. Essa expressão aqui vai ser, vou colocar aqui mais para cima, vai ser x menos o x inicial, que para nós o x inicial vai ser este aqui, menos xa mais xb sobre 2. Isso tudo ao quadrado, não é? Então isso corresponde a isto. E depois fico com isto, que é menos xa mais xb, isso sobre 2 e tudo ao quadrado. E depois mais xa xb mais xa xb, e depois aqui mais, temos essa expressão aqui toda, que vai ser y menos ya mais yb sobre 2 ao quadrado. E depois aqui restamos com isto e isto, ficamos com menos ya mais yb sobre 2 ao quadrado mais ya yb, que vai ser igual a 0. E depois disso já temos este elemento aqui que tem x inicial, não é? Aqui depois este também que tem y inicial, aqui é igual a 0. Nós sabemos que o raio ao quadrado é positivo, então o que nós precisamos fazer aqui é passar esses elementos aqui que são constantes. Já dissemos que xa e xb é constante, então isso tudo aqui, a operação vai resultar numa constante, isto também aqui vai resultar numa constante, então precisamos passar para o outro lado e depois analisarmos se isso vai ser positivo ou não. E se for positivo, estamos diante de uma circunferência. Então continuando aqui, teríamos x menos xa mais xb sobre 2 ao quadrado, depois mais y menos ya mais yb sobre 2 ao quadrado, vai ser igual, isso passa, fica aqui xa mais xb sobre 2 ao quadrado, isso fica negativo quando passa para o outro lado, então xa xb, isso também passou, ficou positivo, mais ya mais yb ao quadrado sobre 2, então este passou, ficou negativo, menos ya yb. E já percebemos que esta aqui é esta componente aqui, não é? Vamos trabalhar agora com a outra componente para vermos se é positiva ou não. Se for positiva, vai corresponder ao raio ao quadrado e estaremos diante de uma circunferência. Então vou dizer aqui raio ao quadrado vai ser igual, então isto aqui desenvolvendo vai ser xa ao quadrado mais 2 vezes xb, desculpa, mais xb ao quadrado sobre 2 ao quadrado é 4, então 4, então menos xb, aliás, xa e xb, então mais aqui y ao quadrado a mais 2ya yb mais y ao quadrado b, isso tudo sobre 4, e menos aqui ya yb. Então aqui continuando, teremos aqui r ao quadrado vai ser igual x a ao quadrado mais 2xb, aliás, mais xb ao quadrado
E este aqui nós sabemos que é o mesmo que 4xaxb sobre 4. Então teremos aqui menos 4xA xb, tudo isso sobre 4. E depois aqui mais, aqui é a mesma história, teríamos ya ao quadrado mais 2 vezes ya yb mais y ao quadrado b e depois menos 4ya yb. Isso vai ser sobre 4 e depois aqui raio ao quadrado vai ser igual xa ao quadrado, então 2 xab xa e xb menos 4xa e xb vai ser menos 2xa e xb, depois mais xb ao quadrado, isso tudo sobre 4 e depois mais aqui y ao quadrado, né? A nesse caso, menos também 2, porque vai ser a soma deste com este, 2x, aliás, ya, yb, mais aqui yb ao quadrado, isso sobre 4. Então raio ao quadrado vai ser igual, se formos a ver aqui, isto é o mesmo que isto aqui provém de um caso notável da diferença entre xa e xb. Se formos a ver aqui, depois podemos colocar abaixo 2, colocamos isso ao quadrado, né? Desenvolvendo isso teremos isto, depois aqui mais para o y também a mesma história, então ya menos yb e depois aqui ao quadrado, aqui é sobre 2. Então se forem a ver aqui, isto aqui é ao quadrado, isto também é ao quadrado, então vai ser positivo, quer dizer que o raio ao quadrado é positivo. Então se viermos para aqui, teríamos um valor positivo, que seria este. Na verdade eu só coloquei era ao quadrado aqui para não continuar escrevendo isso tudo, porque ocuparia muito espaço, mas isso aqui, ou essa expressão aqui, pertence a este lugar aqui, que é positiva. Então temos aqui uma expressão similar à da equação da circunferência, onde temos x menos o x inicial, depois y menos o y inicial e depois o raio ao quadrado, porque o valor disto, que é o valor disto aqui, também é positivo. Então a verdade é que aqui estamos diante de uma circunferência e a resposta correta aqui é esta daqui. Então eu vou ficar por aqui, espero ter ajudado muito. Não se esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixarem vossos likes para promover o vídeo e subscrever-se no canal para promover o canal e ativar o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. E até o próximo vídeo.